Oi, gente, tudo bom com vocês? Sou a professora Luana e hoje vamos dar continuidade, ao nosso assunto anterior. Vimos na nosso encontro, último encontro, os níveis de integração dos blocos econômicos. E hoje, vamos dar uma olhadinha quais são os principais blocos econômicos do mundo, tá? Iniciamos eles com a União Europeia, tá? A União Europeia, que é um dos blocos mais poderosos do mundo, é uma união monetária, ou seja, tem a adoção da sua moeda única, tá? Originou-se lá na Segunda Guerra Mundial, com a Bélgica, tá? Com a Holanda e a Luxemburgo. Esses três países iniciaram a União Europeia, e ela era chamada de Benelux, tá? Então, a União Europeia ela foi o primeiro bloco econômico a começar a ser feito, tá? Posteriormente, foi gerado um acordo, que mudava o nome de Benelux para Comunidade Econômica Europeia, tá? No qual foi assinado o Tratado de Roma em 1957, tá? E aí, atualmente, ela mudou a sua nomenclatura de nome de novo, foi assinado o Tratado de Maastricht, no qual, ela torna-se uma união monetária, e muda a nomenclatura para a União Europeia, tá? E aí, qual é o objetivo da União Europeia, tá? Vamos ver aqui. Promover uma unidade política na Europa, melhorar as condições de vida e trabalho dos cidadãos, melhorar as condições de livre comércio entre os países membros, promover um desenvolvimento regional, diminuindo as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões, tá? Fomentar uma cooperação de desenvolvimento científico, econômico, tecnológico e humanitário entre os países membros e a adoção de uma moeda única em 1999, o euro. Ou seja, além de fazer acordos econômicos, a União Europeia ela tem um desejo de equilibrar as economias dos países membros, tá? Apesar de, inicialmente, em 1999, ter começado a implementar o euro, tá? Mas só em 2002 mesmo o euro ele foi instalado nos países membros da União Europeia. Hoje fazem parte 27 países, tá certo? Começou com 3 e hoje fazem parte 27 países. Para um país poder entrar na União Europeia, tem que estar na Europa, óbvio, evidente. Além de estar na Europa, tem que seguir 3 pré-requisitos. O primeiro é ter uma economia desenvolvida, tá? O segundo ter uma economia desenvolvida. O segundo, respeitar os direitos humanos. E o terceiro, ter um governo democrático, tá? Ter democracia. A gente sabe que alguns países não são monarquias ainda, mas faz parte da União Europeia porque são países poderosos, tá? Temos o caso da Turquia e da Grécia, no qual querem entrar na União Europeia, mas não conseguem porque não corresponde a esses pré-requisitos, tá certo? Recentemente houve o Brexit, tá? Que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, tá certo? Em inglês, Bree significa Grã-Bretanha e et saída, tá? Então a saída do Reino Unido da União Europeia foi o primeiro país, a sair da União Europeia, então foi um choque para o mundo, pois todos querem entrar, é difícil sair, mas, desde 2016 eles estavam tentando sair, e quando chegou o dia 31 de janeiro de 2020, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, eles saíram, certo? E aí o motivo da saída do Reino Unido, primeiro, eles queriam ser mais seletos com os imigrantes, tem um sentimento de xenofobia lá bem forte e presente, tá certo? Professora, como assim sentimento de xenofobia? Pois é, minha gente, lá, tá acontecendo, lá não, no Oriente Médio, região da Síria, uma população de perto da África também, do continente africano, tá acontecendo uma crise humanitária, tá certo? E tem um conflito civis e o povo, tá saindo, tá se refugiando na Europa, por lá ter as melhores condições de vida, e não ter conflito. Então, tá tendo uma crise humanitária e o pessoal tá se refugindo para a Europa, A gente conhece como a crise dos refugiados, tá certo? E aí, por esse preconceito, por essa xenofobia, que é um preconceito com imigrantes, eles decidiram sair da União Europeia, tá? Eles são extremamente conservadores, Gerou também
a demissão do primeiro-ministro David Cameron, né, porque ele foi contrário à saída do Reino Unido na União Europeia, tá certo? Mas para abafar, né, esse sentimento de preconceito, eles falaram que queriam ter uma economia mais independente, tá certo? No dia 31 de janeiro, como eu falei anteriormente, eles conseguiram sair, fizeram uma festa, né, como se fosse quase uma virada do ano, tá certo? E aqui a gente tem alguns memes, tá? Em mais de 90% do mundo reclama dos imigrantes, né? Esse meme está falando que a Inglaterra colonizou quase o mundo inteiro e quando pessoas precisavam de ajuda, né, eles tiraram os seus da renda, certo? E aqui sai um dos maiores jornais, né, do Brasil, né, que é o G1, tá? E essa atualizada ao mês, ao dia 31 de 1 de 2020. Temos outro bloco econômico, tá certo? O NAFTA, tá? Que é um dos maiores blocos econômicos presentes no continente americano, tá? Que faz parte de 3 países, os Estados Unidos, Canadá e México. Esses 3 países fazem parte do NAFTA, tá? O NAFTA ele começou com os Estados Unidos e o Canadá em 1998, tá? Eles assinaram um acordo, mas posteriormente, tá? O México entrou. Eles são caracterizados por ser uma zona de livre comércio, ou seja, só tem a redução das taxas e impostos, né? Ou extinção dos impostos, tá? Atualmente o NAFTA ele é composto por esses 3 países e o Chile ele é apenas um membro observador, ele só faz acordos específicos, ele não faz parte como membro efetivo desse bloco, tá? E quais são os objetivos do NAFTA, né? Garantir aos países membros a uma situação de livre comércio, derrubando as tarifas alfandegárias, né? Facilitando o comércio de mercadoria entre os países, ou seja, né, como eu falei, redução dos impostos, tá? Facilitar as trocas comerciais e os fluxos comerciais. Ajustar a economia dos países membros para ganhar competitividade no cenário de globalização econômica. Aumentar as exportações de mercadorias e serviços entre os países, tá? Entre os países membros. Diminuir a imigração clandestina entre México e os Estados Unidos, né, que a migração é bem forte, mas o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, ele fez um muro, né, ele só quer fazer acordo, né, essa circulação de pessoas é consequência, tá, e eles não querem. Aumentar substancialmente as oportunidades de investimentos entre os países e fazer frente à União Europeia, né. Então, como eu falei, no México, na década de 90, ele assume, né, ele entra como membro efetivo. E o NAFTA ele só entra em vigor em 1994, tá? Donald Trump, ele conseguiu mudar, né, ele está nessa fase de mudança com o nome do NAFTA, tá? E aí ele colocou outra sigla, que é USMCA, né, que é Estados Unidos, México e Canadá. Temos um outro, né, bloco econômico, para a gente finalizar, que é o Mercosul, tá? Que é um dos maiores blocos da América do Sul, é o maior bloco da América do Sul e Latina, no qual fazem parte 5 países, hoje, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, tá certo? É classificado, né, como uma união aduaneira, ou seja, tem uma tarifa externa comum, né? Tem uma redução dos impostos para facilitar as trocas comerciais, né? Em 1991, teve o Tratado de Assunção, no qual o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina assinaram um acordo. Eles são os membros fundadores, tá? Eles assinaram o acordo de Tratado de Assunção, que tornaria o Mercosul uma zona de livre comércio, né, a primeiro momento, mas posteriormente, tá, em 95, ele torna-se uma união aduaneira com o Tratado de Montevideo, né, que foi assinado em Uruguai, tá certo? E aí, gente, em 2012, né, que foi o ano para o Mercosul, temos aí como presidente a Dilma Rousseff no Brasil, né? A Cristina Kirchner na Argentina, Mujica no Uruguai. E aí, 2012, a Venezuela entra como membro permanente, tá? Entra como membro permanente. China, Chile, Bolívia, Equador, Colômbia e Peru são membros observadores, tá? Só fazem acordos econômicos específicos, tá? E qual é o objetivo do Mercosul? Promover e articular as políticas públicas regionais, né? Desenvolver esses países, fazer acordos comerciais e discutir questões econômicas. E aí, gente, como eu falei, 2012 foi o ano, né, no qual teve o afastamento do Paraguai. E por que o Paraguai foi afastado? O presidente do Paraguai era o Fernando Luco, né, e ele foi
aconteceu um golpe de Estado no qual Fernando Lugo, ele foi impeachmentado, tá, pela direita conservadora, né, e retiraram ele do poder. E aí o Mercosul, dando resposta a esse golpe de Estado, afastou o Paraguai, tá, até em julho de 2013. E aí, nesse momento, a Venezuela entra, né? A Venezuela, que é uma das grandes exportadoras de petróleo, então é uma coisa a ser observada. Ela entra no Mercosul, tá certo? E tem início ao processo de entrada da Bolívia. Só que, posteriormente, quando Dilma sai do poder, né? Quem assume é o Michel Temer. Dilma tinha aceitado Bolívia entrar no Mercosul. E no Mercosul, todos os países membros, eles votam, tá? Votam não. Por exemplo, para um país entrar, todos os 5 têm que concordar com a entrada desse novo país. E a Bolívia, né, ele teve seu processo estagnado, pois Michel Temer não concordava com as políticas, né, de Evo Morales, então deixou a Bolívia não finalizar o processo de entrada no Mercosul, né? E com Bolsonaro, com o presidente Jair Bolsonaro, hoje também continua, a Bolívia não consegue entrar, tá certo? E aí a gente tem uma imagem dos chefes de Estado na época que Venezuela ela entra como bloco econômico, tá certo?